Bom dia, oitavo ano, nossa segunda aula de História nessa quarta semana do mês de agosto, onde tivemos aula pelo Zoom. Alguns poucos, infelizmente, participam, colaboram, mas aí a gente vai levando, procurando sempre fazer essa interação, envolvendo sempre vocês, no caso a turma. Vamos iniciar essa nossa segunda aula fazendo a correção da atividade que foi passada para casa ontem. Então nós vimos essa imagem que aparece aqui ao final, na parte de baixo do slide, ela está lá no seu livro didático, onde mostra aí o Dom Pedro compondo a melodia do hino da independência. Nós vimos a letra, é um hino bastante conhecido, cuja melodia a gente de tanto escutar fica na mente da gente, pelo seu ritmo, pelo seu compasso, enfim, pela sua melodia. Então aqui refere-se à segunda estrofe, que no caso diz assim, né? Nós temos a primeira estrofe, entre uma estrofe e outra nós temos o refrão, brava gente brasileira, longe vá, o temor serviu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Essa seria o refrão que repete do hino. Segunda estrofe aqui embaixo. Os grilhões que nos forjava da perfídia, astuto ardil, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. A primeira pergunta seria, a quem se refere essa segunda estrofe? Essa perfídia, astuto, ardil. Seriam os grilhões de Portugal que prendiam o povo brasileiro. Uma pátria, no caso Portugal, perfídia, uma pátria astuta, uma pátria ardil, que causava dor, sofrimento, opressão ao povo brasileiro. Então, a segunda estrofe está referindo-se aí ao reino de Portugal, de quem o Brasil foi mais poderoso e zombou. Segunda pergunta, quem são as ímpias falanges? Essas ímpias falanges nós a temos referidas aí na terceira estrofe. Não tem mais dizendo aos brasileiros ímpias falanges, que apresentam face hostil, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Essas ímpias falanges, para quem assistiu à aula de ontem, nós dizíamos que eram as tropas portuguesas que resistiam em algumas províncias, Bahia, Pernambuco, Pará, por exemplo, Grão-Pará, que correspondia ali à região norte dos estados atuais do Pará, da Amazônia, Roraima, Acre, melhor dizendo Acre não, Amapá. Então, nós nessas províncias, nós tínhamos, né, conforme mostra lá o mapa também, que está nas perguntas, olha aí o Grão-Pará, todas essas regiões em vermelho eram províncias que resistiam, não queriam essa independência, onde a presença de tropas portuguesas que já habitavam aí, que também vieram depois enviadas por Portugal para impedir a independência, são essas ímpias falanges, essas tropas portuguesas que ocupavam e que serviam de resistência a essa independência. Terceira pergunta, explique a frase, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil, para dizer que essa independência, embora o grito houvesse sido dado naquela tarde do dia 7 de setembro de 1822, embora houvesse ali dado o grito de independência, mas essa independência ela precisava ser assegurada com a luta física corporal mesmo. Por isso que os peitos, o busto, os braços, a força, era que deveria garantir a defesa, a muralha, garantindo assim a independência do Brasil. Então a frase, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil, está convocando o povo a garantir essa independência por meio da luta física. Feita a correção, nós damos continuidade aí na página 6, onde nós demos uma pausa para comentar e lançar as questões sobre o hino, mas na verdade nós estávamos vendo o segundo desafio que o Dom Pedro teve de encarar, que foi a constituição ou a elaboração de uma constituição. Dissemos na aula de ontem, como nos apresenta aqui esse primeiro parágrafo da página 6, para a elaboração da primeira Constituição do Brasil foi escolhido ali 100 senadores, só que apresentaram um projeto que não agradou a pessoa do Dom Pedro I, por dois motivos: dava mais poder ao legislativo, aos deputados e senadores, e dava muita autonomia às províncias, o que poderia representar uma ameaça, já que mesmo em toda a história
todo o decorrer da história do Brasil, sempre houve focos de oposição, focos de resistência, focos separatistas. Com esse projeto que previa mais autonomia para as províncias, o segundo passo talvez fosse um cisma, uma separação, um racha dentro do território brasileiro. E além de ter os seus poderes diminuídos, coisa que o Dom Pedro não quis. Então, a esse projeto, nos diz aí o parágrafo abaixo da imagem, na página 6, colocavam-se contrários alguns membros da própria Constituinte, ou seja, do próprio grupo que se dispôs e que se apresentou a elaborar a Constituição, alguns foram contra. E também o próprio imperador, já dissemos. Desejava ele um governo mais centralizado na sua própria figura, com amplos poderes, nada de que os seus poderes fossem limitados pelo legislativo, por exemplo, como previa lá o projeto da Constituição. Os defensores do primeiro projeto receberam a denominação de Partido Brasileiro, porque queriam mais autonomia para o Brasil, e os do projeto centralizador na figura de Dom Pedro receberam aí a denominação de Partido Português. Então esse praticamente serão os dois grupos que vão disputar o cenário político no primeiro reinado. O Partido Brasileiro, que quer mais autonomia para o Brasil, e entre esses vão ter aqueles que vão até pensar no regime de presidente ou numa república, e aqueles que vão querer, apesar da separação de Portugal, vão querer aí um governo centralizado na figura do Dom Pedro I. E vão receber por isso o apelido de Partido Português. Então esse cenário, esse pano de fundo político, você precisa sempre ter ele fresco na mente. Então os debates entre os brasileiros, aqueles que queriam mais autonomia e até cogitavam a república, e os portugueses que queriam a monarquia centralizada na figura de Dom Pedro, esses debates se estenderam até o mês de novembro do ano de 1823, portanto mais de um ano depois da independência, depois do grito da independência. Porque, abrindo um parênteses aqui, sabemos que a independência, também vimos na aula de ontem, ela só vai ser reconhecida definitivamente com o Tratado do Rio de Janeiro, assinado por Portugal em 1825, depois do Brasil, depois de Dom Pedro I ter pagado ao reino de seu pai uma pesada indenização com empréstimos ingleses. Nesse momento, Dom Pedro I, em um gesto de autoritarismo, manda fechar a Assembleia, o grupo de 100 deputados, ou 100 senadores, melhor dizendo, ali reunidos para elaborar a Constituição. Como não chega a um consenso, como não chega a uma resolução, a algo comum, a uma definição, ele manda fechar essa Assembleia, manda fechar essa reunião, manda os senadores para casa e encomenda à galera mais chegada a ele, aos portugueses, uma Constituição que preservasse o caráter conservador do governo. Diante da negativa dos senadores, tropas, a mando de Dom Pedro I, cercam ali o prédio onde eles estão, reunidos, de modo que essa noite do dia 11 para o dia 12 de novembro do ano de 23, a chamada Noite da Agonia, alguns deputados que resistem são presos e outros são expulsos, exilados. De maneira que com esse grupo mais conservador, que com certeza respeitariam a figura e os poderes do Pedro I, é, enfim, outorgada a primeira Constituição do Brasil. Prestem bem atenção. A primeira Constituição ela deveria ser promulgada, ou seja, depois de elaborada com a opinião e que satisfizesse os diversos ou os diferentes interesses, depois de aprovação, de reunir as opiniões dos grupos diferentes, até divergentes, que agradasse a todos, essa Constituição deveria ser finalmente promulgada, mas não foi o que aconteceu. A Constituição ela foi elaborada tendo somente um perfil conservador. Então, nessa primeira Constituição, os ideais, os projetos, os anseios mais liberais ficaram de fora. Como essa Constituição ela só agradou a uma parcela, a um pequeno grupo, e foi de maneira imposta por Dom Pedro, nós dizemos que ela foi outorgada, ou seja, imposta à força. Nessa Constituição, que foi a primeira do Brasil, imposta, outorgada, estava ali presente 4 poderes, além dos 3 que nós já conhecemos, legislativo, executivo e judiciário, que também mencionamos na aula passada, havia um 4º poder,
que era o poder moderador. O que era esse poder moderador? Na prática, significava que Dom Pedro I tinha amplos poderes e poderia até proibir, vetar decisões tomadas por membros de quaisquer outras instâncias do poder. Qualquer lei aprovada pelo Poder Legislativo, qualquer sentença proferida pelo Poder Judiciário, ele poderia vetar. As províncias, por sua vez, teriam certa autonomia, mas os seus governantes seriam todos designados pelo imperador, garantindo assim sua influência sobre o Império Brasileiro. Mesmo diante de tamanha extensão territorial, mas se era o imperador que escolhia os governantes das províncias, o que seriam os governadores, que na época chamava-se presidentes provinciais, uma vez que era o próprio imperador que escolhia, isso garantia que em determinada região, no sul, no nordeste, no norte, no centro-oeste, os interesses do imperador estariam garantidos, já que a pessoa ali daquela região foi escolhida por ele. A Constituição ainda garantiu o direito de posse de todas as terras e de escravizados adquiridos antes da independência e estabelecia o catolicismo como religião oficial do país. Nessa janelinha verde explica um pouquinho melhor sobre o poder moderador. Nessa pintura do Manuel de alguma coisa, Manuel de A. Porto Alegre, o imperador foi retratado tendo à mão direita a Constituição brasileira. A visão de Dom Pedro como líder liberal, reforçada pela letra composta para o hino da independência do Brasil, entenda bem a legenda da imagem, que lá no hino da independência aparecia a imagem de um Dom Pedro liberal, garantindo liberdade, direito de liberdade para os brasileiros. Então, essa imagem caiu por terra quando ele decidiu fechar a Assembleia Constituinte, despedir os 6 senadores que estavam ali para elaborar a Constituição. E ele encomenda um conjunto de leis que foi outorgado, imposta aos brasileiros. Então essa imagem de liberal, de que alguém que respeitaria as leis, ela foi lançada por terra, ela caiu. Chama também aí a atenção a imagem de um Dom Pedro forte, empunhando também a qualquer momento a sua espada para defender o Brasil. Nós temos algumas perguntinhas que ficarão aqui para casa, mas vamos pelo menos comentar o texto. Na parte concernente à legislação eleitoral, isso aqui é um comentário sobre essa Constituição que foi imposta, que foi outorgada no ano de 1824, portanto, 2 anos após a proclamação da independência. Comentando sobre essa Constituição, nos diz aqui esse fragmento. Na parte concernente, ou seja, a respeito da legislação eleitoral, fica bem evidente o caráter elitista da Constituição que foi outorgada, ou seja, no que diz respeito a quem poderia votar, a lei ou legislação eleitoral, essa Constituição ela era bem elitista, ou seja, favorecia apenas o grupo rico, o grupo da elite. O direito de voto era extremamente limitado, estando excluído desse direito de votar não só os escravizados, como também os criados de servir e as mulheres, filhos casados que morassem na casa do pai e indivíduos que não preenchessem os quesitos de renda mínima. Esses não podiam votar. Por isso que o comentário está dizendo que, no que diz respeito à lei eleitoral, a Constituição outorgada de 24, ela era elitista, favorecia apenas a classe rica. Toda essa galera aí estava excluída, escravizados, criados de servir, mulheres, filhos ainda que morassem na casa do pai, ou até pessoas que não tivessem uma renda exigida, era o chamado voto censitário, só podia votar quem tivesse uma certa renda. Nesse aspecto, como em outros já visto, percebe-se que a Constituição de 24 foi elaborada mais com o espírito ou com a mentalidade de manter o que já havia do que provocar mudanças, transformar. E aí na parte de baixo você tem umas perguntinhas, são essas perguntas que você vai responder no caderno de maneira organizada, né? Evita rasuras, faz de lápis, letra legível, pulando linha, cabeçalho e manda lá no Classroom até o meio-dia da sexta-feira. Bom restante de terça-feira, esperamos lá até o meio-dia da sexta-feira essas respostas da página 7
pelo Classroom.